Cumprimentado. Só estão me ouvindo bem, né? Sim. Quero cumprimentar também nossa coordenadora da escola, a Carlinha, vou assim chamar carinhosamente, porque é nossa amiga, nossa querida, né? E tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns, Carlinha, por ter esses enfrentamentos, esse diálogo, essa postura com a advocacia trabalhista. Cumprimentar a todos da família Brat, em especial aqui o nosso Horácio, que muito nos honra estar aqui conosco hoje para discutir esse tema. Nós vamos fazer um bate-papo, né, Horácio, bem descontraído, mas de suma importância para que consigamos aí fazer um apanhado de uma forma geral do que está acontecendo nesse quesito aqui do registro dos atos processuais nas atas, né, principalmente. Eu gostaria antes, presidente, se me permite, Horácio, de dizer algumas palavras para este momento que nós estamos vivendo. Como fui apresentada, eu sou a Aline Silva, estou aqui no norte do Brasil, em Rondônia, bem longe de vocês dois aí, muito quente, nós estamos aqui num calor absurdo, e por ser do norte, eu gostaria só antes de abordar, entrar nesse tema, dizer do momento que nós estamos vivendo, né? Não só aqui no norte, obviamente, no Brasil e na humanidade. Nós aqui de Rondônia temos perdido muitos colegas em decorrência dessa pandemia, né, para esse vírus maldito. Eu fui vítima desse vírus, fiquei no leito de hospital por 7 dias, com 70% do pulmão comprometido e infecção secundária. Milagre de Deus hoje eu estar aqui com vocês. Agradeço muito a Deus por ter me dado essa chance, mas infelizmente muitos nossos colegas assim não tiveram, né? Então, eu gostaria de fazer uma homenagem aos nossos colegas do Brasil, do mundo, que partiram por conta de perder essa guerra, né? Vamos assim dizer, porque eram guerreiros e assim perderam essa guerra para esse vírus maldito. Eu gostaria só de deixar esse registro em homenagem a todos os nossos colegas e familiares enlutados. Abordando agora já um pouco o assunto, nós aqui de Rondônia ainda estamos totalmente virtual, não temos nada presencial e nem ainda um norte, assim, uma data, nada. Isso no âmbito do nosso regional, TRT. No âmbito já da Justiça Comum, sinalizou hoje, coincidentemente, saiu um ato que vão retornar com as salas passivas, atendendo, inclusive, um pleito da nossa seccional aqui de Rondônia. Então, vai ter salas passivas, né? Então, mas o regional, fizemos uma reunião com a nossa presidente do TRT 14ª Região e não tem data para retornar, 100% virtual. O assunto ele é muito importante, em que pese nós aqui ainda não termos enfrentado nenhuma falta de registro, porque está sendo feita a transcrição dos depoimentos normal para a ata, mas eu vejo que em outras partes do Brasil temos tido essa dificuldade. Eu adoto assim a posição, né, que até o CSJT tem também, de transcrever os depoimentos e colocar o link do que possa depois acessar os depoimentos de forma das gravações, né? Mas aqui ainda estão transcrevendo os depoimentos normal, não tem notícias ainda de que só a gravação na ata e não os depoimentos. Mas a gente sofre muito, presidentes, né, Horácio e Otávio, com essa falta de padronização. Porque, por exemplo, em outro regional que eu fiz audiência, já assim não era. E até mesmo dentro do próprio regional, oscila muito essa questão de uma vara tem um procedimento, outra já não tem. Então, isso traz para a advocacia uma insegurança muito grande.
Eu só vou fazer essa abertura e passar para o Horácio, que obviamente vai aprofundar no assunto, e a gente vai debatendo, pode ser assim, Horácio, caso você queira Claro, passar, e a claro. gente vai fazendo esse debate. O presidente Otávio também fique à vontade para fazer as abordagens necessárias. Vou passar para você, Horácio. Muito obrigada por estar aqui conosco. Horácio, que é nosso presidente da Associação dos Advogados da Trabalhista de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, Aline. Eu quero também agradecer o convite que me foi endereçado aqui pelo professor Otávio, que é o presidente da ABRAT, que, vez ou outra, diz, e eu fico muito feliz quando ele lembra, que ele também é nosso associado aqui na Associação de São Paulo. E também agradecer a Carla, que está conduzindo também os destinos da escola, da BRAT, que vem sendo muito bem tocados, aliás. Quero dizer ao Otávio e festejar, Otávio, que percebo cada vez mais que, estou falando aqui por São Paulo, né, mas eu tenho a impressão de que isso tem sido uma reflexão que acho que as entidades ao longo do país têm feito, as entidades associadas à BRAT. Quero dizer que vejo com felicidade que cada vez mais nós temos um alinhamento institucional, político, no sentido de que atitudes devem ser lançadas e que energias nós devemos despender, e principalmente onde despendê-las, porque o nosso intuito maior é trabalhar para aqueles que nos elegeram, para aqueles que nos dão legitimidade para exercer o mandato. Eu tenho sempre a impressão de que a política no país, ou num país como o nosso, outros países aí por aí também, né, não é um privilégio nosso, mas a política em geral, como foi ensinada e praticada no nosso país, nos leva a uma posição de, vez ou outra, nós termos à frente de instituições públicas e privadas pessoas que, se não se veem assim, são vistas assim como verdadeiros salvadores da pátria ou como verdadeiros super-heróis. As pessoas se esquecem que, no exercício dos mandatos, nós só continuamos humanos, passíveis de errarmos e, no mais das vezes, acertamos, mas nós temos que lembrar que o erro é um fator que decorre da condição humana. E aí, nesse sentido, sabendo que nós não recebemos um cheque em branco para atuar de acordo com as nossas vontades, mas, ao contrário, para tentar exercer o bem comum, que é a vontade da maioria coletiva dos advogados, eu fico feliz quando eu vejo alinhamentos de instituições, porque com isso eu sei que a Associação de São Paulo contribui com a ABRAT com São Paulo, e eu acho que é assim com todas as outras instituições filiadas e associações filiadas à ABRAT ao longo do país. A gente só aumenta a chance de acertar dialogando. E por isso fico sempre bem feliz com essa sua postura plural, de ouvir a todos e todas, e nesse sentido, aqui em São Paulo também as portas, você sabe, sempre estiveram abertas e vão continuar. Sempre uma honra para nós, você que é um grande advogado e também um grandíssimo professor, poder contar contigo nas nossas batalhas por aqui também. Eu quero, então, dizer também, Aline, que eu concordo com a sua proposição de nós debatermos e falarmos aqui informalmente, não é? Se você quiser, eu daria assim um rápido panorama de alguns pontos que eu considero que devem ser lembrados, pelo menos, quando nós falamos sobre esse tema, muitos voltados para a prática e outros também assim um pouco quase que no âmbito acadêmico, onde, digamos assim, as ideias são mais livres, porque vez ou outra a gente é pego pelo fato de que na prática às vezes as, as, as questões que atrapalham o exercício da advocacia já estão implementadas, né? A gente quase que não tem tempo para um debate um pouco mais aprofundado no âmbito acadêmico e tal, quando a gente vê a coisa já está por ali. E eu diria, viu, Aline e Otávio, que eu fico sempre até com um receio, porque ainda que nós estejamos muito, muito atrasados com relação às vacinas, porque éramos para ser a vitrine do mundo e hoje nós estamos sendo o pária,
eu fico preocupado até, devo dizer, com relação a esses temas que perpassam sobre o processo eletrônico, pelo processo eletrônico, eu fico preocupado com um cenário até de volta ao normal, vamos dizer assim, de audiências presenciais e assim por diante. Se é que nós vamos ter um retorno ao normal como exatamente era antes, né? Mas eu fico preocupado porque fico sempre com aquela ideia que nós vimos na pandemia. Hoje mais cedo, num outro evento, eu acabei comentando a mesma coisa. Se alguém assistiu ao primeiro evento, eu vou repetir aqui, mas é que eu não vejo uma forma de fazer uma analogia melhor. Nós vimos ao longo da pandemia aí que, com a restrição de circulação de pessoas e paralisação de negócios industriais e tal, também houve uma melhoria, a diminuição de circulação de carros e assim por diante, houve uma melhoria em determinadas circunstâncias ali, situações no meio ambiente. Os rios ficaram menos poluídos, o ar também, algumas partes das florestas que ainda sobram no país pararam de serem acessadas pelos humanos e assim por diante, e a gente viu que muito rapidamente os animais em geral, que há muitos anos e às vezes até há séculos não acessavam determinados lugares porque estava poluído ou porque estava ocupado pelo humano e assim por diante, rapidamente, em questão de poucos meses, voltaram a ocupar aqueles espaços. E a imprensa fez registros muito interessantes disso e tal, e de você ver que a natureza tem um poder e uma força que, a despeito de maltratada por diversos anos, décadas e às vezes até séculos, em poucos meses ela recuperou seu espaço e tal, e assim foi. Eu fico preocupado porque, para fazer essa analogia, porque eu entendo a boa-fé dos tribunais de tentar fazer com que os processos não parem. Não há magistrados, em geral, procuradores, delegados e assim por diante, que estejam mal intencionados ou de má fé. Eu não acredito nisso. Estes que estão em posições de gerir tribunais ou os conselheiros do CNJ de adotar determinadas decisões e assim por diante, eu tenho certeza que todos estão imbuídos daquele mesmo intuito que é nosso, que é aqui em São Paulo, ou a Abrat no âmbito nacional, ou em Rondônia, que é de fazer o certo, de fazer o bem e tal. Então, eu vejo que há uma preocupação dos tribunais e até entendo a preocupação de se fazer os processos não pararem e tentar, de alguma forma, viabilizar o meio eletrônico, né? Mas eu percebo também que de todos aqueles atores ou operadores, que alguns não gostam dessa expressão, né, que fazem parte daquilo que se coloca para que o processo ande, que são os juízes, os procuradores, os servidores, os advogados e assim por diante, de todos esses atores principais, o que mais teve os direitos restringidos e atacados pela implementação desse meio que foi necessário, que é o eletrônico, são os advogados. Os advogados e advogadas foram, comparativamente aos juízes, que também tiveram suas dificuldades adicionais implementadas, os servidores, idem, e assim por diante. Os advogados, a minha opinião, ao menos, é de que é que representam, os advogados e advogadas, é que representam a classe que teve seus direitos, suas prerrogativas ou seus predicamentos, para falar dos juízes também, mais atropelados por este fator que decorreu da implementação do processo eletrônico. Eu fico até preocupado por aquela analogia que fiz com aquele cenário da natureza, vou aqui fazer analogia, de que talvez com o término desta situação pandêmica que nós vivenciamos hoje, talvez nós ainda não vejamos que a natureza, como faz a natureza, a advocacia voltar a ter a sua normalidade, como, por exemplo, como é o objeto da nossa atenção aqui hoje, a transcrição dos depoimentos em ata, a quem adota. Então, eu fico pensando aqui que, não só nesse tema, é verdade, mas em tantos outros nos quais a advocacia teve reflexos negativos pela implementação do processo eletrônico, eu fico com a impressão de que os tribunais, vez ou outra, sinalizam que, nestes pontos, pretendem manter estas atividades. E, por isso, vejo com muita preocupação iniciativas como essa que nós vamos tratar hoje, vejo com muita preocupação a questão do juízo 100% digital, por exemplo, não porque a iniciativa é ruim, ela pode ser boa enquanto ideia e tal, mas principalmente
porque ela não foi debatida com aqueles que também administram a justiça e ajudam a praticar a justiça e entregar a justiça, que são os advogados. Deveria ser principalmente, ouvida a advocacia nesse aspecto. E não foi, nem pela pouca produção legislativa, que é zero, né, para falar bem a verdade, no que toca a esse tema, nem pelos tribunais ou pelos órgãos que editaram normas a respeito. Fico aqui preocupado. A gente tem que brigar, porque tem, por aqui e por ali, existem opiniões de que a gente não precisa se preocupar com isso, porque daqui a pouco tem vacina e isso vai acabar. Então, esse primeiro ponto, para tentar deixar bem claro, deve ser sim objeto da nossa atenção. Primeiro, porque a vacina não está aí. Nós estamos num país completamente desorganizado com relação a isso. Você lê coisas e ouve coisas de autoridades, de centenas de milhões de vacinas, e você não vê isso na prática. Então, para não confiar nas vacinas, porque a advocacia não depende das vacinas, a advocacia tem prerrogativas que são milenares e centenárias, nós temos que tomar um pouco de atenção, porque, embora a vacina possa um dia chegar, eu tenho a impressão de que esses mesmos males impostos à advocacia nesse período pandêmico possam continuar só nesses aspectos. E por que que eu acho isso? Acho porque, primeiro, sinto isso no dia a dia e vejo até, para tocar um pouco no tema aqui, Aline e Otávio, que aquelas autoridades que adotam a não transcrição em ata ou não registro em ata daquilo que acontece em audiência, muitas vezes, pelo que eu tenho visto, o fazem só naquilo que prejudica a advocacia, o exercício da advocacia. As atas às quais eu tive acesso, na grande maioria das vezes, registram os atos que tocam ao advogado para poder trabalhar, fazer seus recursos, alegações finais, algum tipo de peça e assim por diante. E que vão também atrapalhar os julgamentos nos tribunais. Mas é do advogado a responsabilidade por cuidar dos interesses do cliente dele. E essa responsabilidade passa, inclusive, pelo dever do advogado fazer com que a autoridade julgadora, a autoridade a quem é direcionada a prova, seja no primeiro, segundo grau e assim por diante, que ela veja o processo, que ela tenha atenção à prova e tal. É do advogado a responsabilidade, inclusive, patrimonial disso. O advogado tem a responsabilidade de embargar, de protestar, de embargar se houver uma omissão, de protestar se houver uma dúvida sobre algo que possa influenciar no julgamento do caso, se for uma matéria de fato e assim por diante. Então, quando eu vejo uma ata, por exemplo, e não é para fazer um casuísmo, não é que a maioria é assim, depois eu vou voltar para começar a tratar pelo 209 e pela campanha da Abrat também. Mas eu vejo assim atas que, por exemplo, o professor Otávio compartilhou algumas conosco, eu peguei uma, aleatoriamente, e vejo que tem lá depoimento das partes. Aí está lá, gravado, oitiva do preposto, gravado e tal. Só que nas partes em que há diversos avisos por parte do juiz, o estabelecimento de prazos que depois devem ser verificados pela secretaria e assim por diante, está tudo transcrito com aqueles autotextos. Então, observe a secretaria que faça tal coisa, em tal prazo faça tal coisa, a perícia vai ser assim, assim, assado. Ué, o que é mais importante para um processo? A transcrição do depoimento de uma parte ou de uma testemunha, ou a instrução que deve ser dada sobre 5 dias para o preposto, depois 5 dias para impugnar e assim por diante. É a existência de um autotexto que vai gerar uma sobreposição de interesses do judiciário de, ao invés de registrar a ata e perder tempo com isso, porque me parece que a única preocupação é perder tempo no registro, quando, na verdade, a gente perde muito mais tempo na tramitação, mas é a existência, nesse primeiro aspecto, de uma possibilidade de um autotexto feito num software como o Word, que na maioria das vezes é utilizado, né? É que vai fazer com que todos aqueles comandos legais, dos quais eu vou tratar muito rapidamente, e também as prerrogativas profissionais do advogado, que garantem, inclusive, acesso integral aos autos arquivados em andamento e tal, é a existência desse autotexto
que vai estar acima, inclusive, da Constituição Federal, no que se refere ao devido processo legal e também a razoável duração do processo, por exemplo, é porque tem um autotexto que dá para, na ata, constar com detalhes o que é importante para a serventia, por exemplo. E não constar um depoimento da parte. Para a realização da justiça é mais importante um autotexto do que a própria realização da justiça. Eu fico me pegando com esses questionamentos que me parecem que não são de reflexo pouco quando eu vejo atas como essa daqui. O registro é feito muitas vezes em detalhes que sequer são necessários, mas porque tem um autotexto, porque não muda. Ué, se a lei, em muitos aspectos, não mudou desde a época em que existiam os primeiros autotextos, por que é que agora, só por conta disso, os advogados, principalmente os advogados, que são aqueles que têm maior responsabilidade na defesa dos interesses, também o juiz, que é destinatário da prova, e os tribunais que vão ter dificuldade em analisar os processos, mas por que é que os depoimentos não vão ser transcritos? Eu fico pensando sobre isso quando vejo esse tipo de ato. Isso para não falar como bem disse a Aline, e vinha comentando também um pouco na sala virtual que o professor Otávio, dos diversos procedimentos que estão sendo adotados, muitas vezes até dentro do mesmo âmbito regional. Cada um acaba fazendo de um jeito. Será que a lei permite que haja mesmo uma atitude de cada um de um jeito? Eu fiquei pensando nisso. E aí, olha, Aline e Otávio, se vocês quiserem me atravessar aqui e fazer pontuações, fiquem à vontade, que eu estou falando aqui, mas conto aí com a intervenção de vocês. Mas, Se você me conceder uma parte pois só não, evidente, para evidente. só para essa questão da falta de diálogo, eu me sinto muito contemplada com a sua fala, Horácio, porque eu gostaria assim de achar uma palavra, mas me foge. Depois que eu tive Covid, a memória ela ficou bem ruim. Mas eu vou até falar com todas as vênias ao judiciário, não estou falando de forma, é uma forma assim geral, né? Eu penso que seja até desrespeitoso com a nossa classe, porque é nós que estamos aqui na ponta sofrendo com tudo isso. Se a justiça hoje deu continuidade, é graças ao nosso trabalho, porque nós que estamos dentro dos nossos escritórios nos expondo, correndo risco. Eu peguei Covid porque eu não consegui parar de trabalhar. Não teve como que eu vou parar de trabalhar? Não tinha possibilidade, porque uma pela questão profissional e outra pela questão humana. Como que eu vou deixar os meus clientes assistindo nesse momento tão de dificuldade? Então, a gente está recebendo essa carga num desequilíbrio tamanho, porque a gente busca tanto equilíbrio na relação do trabalho, e quando a gente vem para esse tripé, a gente vê que a advocacia ela está totalmente desequilibrada na questão equilíbrio, porque nós estamos com todo o ônus, receber parte, testemunhas, e não é assim, não é pouca a carga, porque dentro dos escritórios a gente recebe, a parte não vem sozinha, vem com um companheiro, vem com um filho, então olha a aglomeração que tem dentro do nosso escritório, olha a exposição que nós estamos tendo. Então, eu só gostaria de fazer essa parte, que eu me sinto muito contemplada nessa falta de diálogo, Horácio. E aqui nós estamos já com duas varas no interior do estado, 100% digital. 100% digital. Ou seja, quando fala as vacinas, tenhamos a consciência que não vamos voltar nunca mais à normalidade que era antes. Não vamos, a gente não vai ter mais aquele ato presencial, porque nós estamos sendo substituídos pelo modelo virtual. Então, é só essa parte que eu gostaria da tua fala, que eu me senti muito contemplada nessa falta de diálogo que estão tendo com a advocacia. Verdade, é verdade. E veja, vale aquela um pouco, passar um pouco, né, Aline, por aquela introdução que nós fizemos. Não tem ninguém em posição de poder, acredito eu, quero crer eu, talvez tenha uma ou outra exceção, mas eu tenho certeza não no judiciário, não é no judiciário,
que não há ninguém que não esteja de boa fé. E eu não consigo compreender, nesse aspecto, Aline, a falta de diálogo dos tribunais com a advocacia, muitas vezes. É verdade que existem honrosas exceções, mas nós devemos registrar aqui, porque isso vai ficar para a posteridade, não é? Tomara que isso no futuro mude, mas são exceções, verdadeiras exceções. Eu tenho aqui as minhas dúvidas sobre se a advocacia não deveria. Aliás, eu tenho convicção de que sim, mas é um pensamento meu e isso passa um pouco também por uma discussão técnica e tal. Mas eu fico aqui pensando sempre se não deveria ser unânime a posição de que a advocacia deveria ter assento nos plenos, nos órgãos dos tribunais, quando o assunto for de ordem administrativa, porque, assim como eventuais associações ao longo do país de magistrados, que são entidades da iniciativa privada, como qualquer associação de advogados, assim como elas têm para defender os interesses nessas sessões administrativas dos juízes e têm legitimidade para isso, devem mesmo estar lá. Aqui em São Paulo mesmo a MATRE está e está porque deve estar. Por que não a advocacia? Nesse aspecto de que também participa da realização e administração da justiça, e nesse aspecto de que as decisões administrativas interferem também para os advogados, mas principalmente para os advogados, porque nós somos em um número muitíssimo maior de advogados e advogadas do que os de juízes. Portanto, a vida dos seres humanos trabalhadores que acessam a justiça do trabalho para ganhar o seu pão, como são os juízes, advogados e servidores, a voz desses trabalhadores devem ser ouvidas nessas sessões administrativas, a meu sentir. E eu até, antes de falar aqui da campanha do 209 e tal, do CPC, e começar por ele, eu até vi aqui que replicaram um comentário que foi feito nas redes sociais, eu vi que o advogado é o doutor Daniel Ortega, de quem eu tenho a honra de ser amigo e de ser um admirador, porque ele é um dos advogados em tema de prerrogativa mais qualificados, combativos e corajosos que nós temos, eu acho que no país. Um advogado jovem, mas que se colocou de uma maneira e se posicionou de uma maneira muito íntegra na defesa dos advogados e por isso é muito ouvido. Ele está dizendo aqui, Aline, sobre as garantias quanto às transparências dos atos digitais. Eu vou também dizer um pouco sobre isso, porque principalmente aqui ele está dizendo sobre a possibilidade do próprio advogado gravar a audiência, que é hoje telepresencial, no seu próprio dispositivo, que é algo que deveria ter um botão para isso, mas que já é uma funcionalidade prevista no próprio Zoom, desde que o administrador da reunião permita este ato. Bastaria o magistrado ou o servidor colocar uma caixinha de verificação, posicionar ali, ou clicar numa caixinha de verificação, permitindo, está em inglês, isso é outra tristeza, né, do Zoom, para aqueles tribunais que usam o Zoom, mas permitindo que as partes que não são os administradores da reunião gravem a reunião. Por que não? Não é? E alguns dizem, como às vezes a gente vê em atas, né, Aline? O professor Otávio mandou algumas atas para nós, onde está dizendo assim, um texto bem grande, inclusive, falando que, a despeito da publicidade, ela tem limites e que não pode ser utilizada em outros processos e que a parte tem que autorizar e todo mundo tem que autorizar a utilização do áudio e das imagens e tal, tal, tal. É isso mesmo? É isso que diz a lei? É isso que diz até o CNJ? Vou dizer rapidamente ali a doutrina em geral. Eu ia citar o professor Nelson Neri, porque, digamos assim, é uma pessoa muito ouvida pelos tribunais, é um doutrinador muito citado pelos tribunais, é um doutrinador muito respeitado em âmbito nacional, já que a gente está falando do país inteiro. O professor Nelson Neri destaca claramente, na interpretação do CPC, que a disposição legal sobre essa regulamentação deve ser feita pela lei, e não pelos órgãos como o CNJ, etc. e tal, porque existe lá uma previsão que, na forma da lei, no 193. A lei de processo eletrônico, lá de 2006, não faz essa, não faz essa regulamentação. E isso está lá no código dele comentado e tal, por exemplo. Né? Mas
se não fosse isso, se fosse possível, por uma interpretação de um outro dispositivo do CPC, dizendo que os tribunais podem regulamentar e tal, que não é exatamente isso, mas, enfim, mesmo o CNJ e se não me engano, o TST ou o CSJT, depois eu vejo aqui nas minhas anotações que você disse, Aline, eles dizem claramente que a audiência, não só as sessões dos tribunais, que é como a gente vê, por exemplo, acontecer no TRT, no TST, por exemplo, mas não só as sessões, mas também as audiências devem ser transmitidas para o público, porque elas são públicas. A interpretação aqui é sempre ampliativa, embora isso que eu esteja dizendo não é interpretação nenhuma. Isso aqui é o que está escrito na norma, e depois a gente pode passar por ela. Mas está dizendo que deve ser, além de disponibilizada e guardada nos autos, e registrada e gravada, ela deve ser transmitida, ainda que se precise, muitas vezes, fazer algum cadastro para saber quem é que está sendo acessando aquele conteúdo e tal, para não permitir que depois, enfim, a gente enfrente algum problema com relação a uma testemunha ter ouvido o depoimento de outra e assim por diante. Mas essa é uma disposição de uma norma, que eu acho que nem deveria ter sido editada, mas já que foi, que diz claramente isso. Então, como é que aqui há uma série de restrições, inclusive postas em ata? Não tem um fundamento legal aqui nesse caso, mas eu já vi despachos que tentam fundamentar isso. Mas nunca é uma fundamentação direta, é sempre uma interpretação, assim, que, ao meu ver, não é a mesma que os tribunais adotaram como ideal. Não é a interpretação que os tribunais que editaram normas como essa, ou que o CNJ, o CSJT, o TST, que editaram normas sobre essa transmissão, não é o mesmo norte interpretativo do sistema todo, que fez com que a ideia da lei, ou a mente da lei, para não dizer nem de mens legis, nem de legisladores e tal, mas qual foi o norte adotado por essas instituições que fixaram que a audiência deve ser transmitida? É um norte ampliativo do acesso e garantidor da publicidade, porque ela é uma das nossas maiores conquistas no nosso sistema processual. É verdade que existem países que a garantia do sistema processual ser rígido e tal é não haver publicidade, é verdade. Sistemas avançados. Nós estamos no Brasil e não dá para tratar uma regra de um outro país que lá funciona completamente no processo para uma questão relativa a uma audiência aqui. Eu não vejo como. Não há norma nem de inserção, nem de no sistema nacional, de normas internacionais, nem de interpretação do âmbito internacional, como direito comparado e tal para nós, que permita isso. E ele diz também aqui que deveria haver, viu, Aline, isso é um outro problema, que não é exatamente isso, mas eu acho que isso deveria, pelo menos também, e aí sim tem a ver com o nosso tema, registrado em ata. Quantas vezes é aberto e fechado o microfone do advogado? Esse ato é importante? É muito importante. Se o advogado abriu e fechou, muito bem. Mas quantas vezes que não o advogado, mas sim aquele que conduz a audiência, que é o magistrado, e às vezes o servidor a seu pedido, porque está lá o auxiliando, quantas vezes alguém que não é o próprio advogado abre e fecha o seu dispositivo de voz, o microfone? Quantas vezes isso acontece? É importante registrar isso na ata? A meu ver, é muito importante. É por isso que a gravação que a gravação, se fosse disponibilizada, e deve ser disponibilizada, ela supriria todos esses atos, porque muitas vezes a gravação só é iniciada, como aqui, a gente começou a falar, enquanto Vossa Excelência, doutora Aline, estava com a palavra, não sei se apareceu aí para você, acho que sim, mas apareceu uma mensagem em inglês, essa audiência, essa reunião está sendo gravada. Apareceu aí a gente, tudo bem e tal, tá um ok ali. Por quê? Porque a gente estava falando antes, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava falando antes, e aí o que a gente estava falando antes não estava sendo gravado. Estava só aqui entre nós e entre os nossos interlocutores que estão assistindo essa exposição aqui nas redes sociais. É possível que um magistrado cometa uma afronta às prerrogativas de um advogado neste tempo em que a audiência não está sendo gravada? Sim. Já aconteceu? Também. Aqui em São Paulo? Sim, também. Então, por que é que isso não é disponibilizado?
Veja, me parece que todas as restrições que já são muito graves decorrem de uma série de discussões, mas a gente tem possibilidades que a informática nos dá. Cria lá um botão para o advogado abrir e fechar seu microfone sem interferência, que é como acontece na prática, que é onde a gente pede a palavra pela ordem, ainda que um processo, vamos imaginar assim, uma situação muito excepcional, mas que é prevista na lei, ainda que um processo nosso sequer esteja pautado. Você pode pedir a palavra para falar sobre a pauta, sobre a ordem, assim por diante. Então, muito mais quando é o nosso processo, você pode pedir a palavra pela ordem para esclarecer uma matéria de fato relativa que vai contribuir com o andamento da causa ou com o julgamento do processo. Por quê? Porque a ideia da lei é que todos contribuem, e isso é explícito na lei, inclusive, que regula a atividade da advocacia, todos contribuem para uma solução justa no processo. O advogado não é inimigo dos magistrados. O advogado não quer só apontar as afrontas, as prerrogativas que o magistrado comete, e quando ele as comete, deve mesmo apontá-las. Mas o advogado também contribui para evitar erros, como a gente diz aqui. O juiz é um ser humano como qualquer outro agindo na administração de uma audiência. E na colheita da prova, ele, como humano, pode cometer erros, porque é natural a condição humana. Eu não vejo nenhum demérito à condição do magistrado de se ver assim. Todos nós o somos. E por que não, então, proporcionar que haja uma possibilidade mais ampla de todos controlarem aquilo que aconteceu na audiência? Não, eu não consigo imaginar, nem por uma falta de previsão legal simples, nem por uma questão lógica, nem principiológica. Não faz sentido, a meu sentido. E aí, Aline, para passar um pouco por esse comentário, aqui, porque eu estou vendo que nós estamos avançando no tempo, se você quiser, você me abre o microfone, porque aqui nós podemos abrir e fechar o microfone a hora que a gente quiser. E comente. Aliás, Aline, eu vou Tá aproveitar aqui. maravilhoso te ouvir, Horácio, tá maravilhoso, assim, Ah, vai muito ao encontro do que eu penso também. Continue, por muito favor. obrigado. E eu tenho a impressão que isso, impressão não, eu tenho certeza que isso não decorre de nenhuma condição especial minha, mas é porque, ao longo do país todo, a advocacia mais alta, até a advocacia que cuida assim dos mais jejuns, que acabaram de entrar para o âmbito da advocacia, para trabalhar como advogados, todos nós temos a impressão que temos quase que a mesma percepção sobre esses fatos, porque sentimos muito na pele. Aliás, Aline, vou abrir aqui um parênteses, porque eu aqui, com a minha humana também, fico um pouco mais nervoso de falar em público e tal, eu deixei de fazer uma ressalva aqui e de também parabenizá-la e dizer que deve ter sido uma batalha dura sobre o seu enfrentamento ao Covid aí, a vitória que você obteve da sua saúde e tal, que logo vai se estabelecer completamente, mas que eu quero aqui deixar também a minha solidariedade, as minhas palavras de muita felicidade pelo seu pronto restabelecimento, não tão pronto, mas o seu restabelecimento, porque essa doença é fogo, porque, como você bem disse, nem todo mundo teve a mesma sorte. Eu já exerci, sabe, Aline, alguns cargos, já estive em alguns cargos, né? A gente sempre está nos cargos, nós não somos nada. Eu já exerci diversos cargos em diversas instituições ligadas à advocacia. Já fui um membro puramente colaborador, sem nenhum cargo, já fui conselheiro de associação, já fui diretor e tal. Hoje estou presidente da associação aqui do estado. E eu nunca vi, e muito tristemente estou tendo que fazer isso, você acha que aí também, nunca vi tanta nota de pesar pelo óbito e passamento das pessoas. Então, eu até me entristeço com isso, todo mundo se entristece, que é natural, mas eu me peguei aqui, às vezes, num mesmo dia, comentei, inclusive estava em casa, era num sábado, que já era, acho que, a quarta nota de falecimento ali, de pesar que a gente ia soltar no dia, por conta dessa doença. Enfim, então, feito essa ressalva e de muita registro da minha felicidade de vê-la aqui novamente, vamos voltar aqui para o nosso tema. Como a gente está avançando no tempo, eu queria registrar que essa campanha que a Abrat está fazendo para cuidar especialmente desta questão dos registros digitais. É lógico que ela pode se alargar, mas é que o objeto da atenção do professor Otávio agora está sendo esse, que é um problema muito grave. Aqui em São Paulo também, nós temos uma campanha que nesse momento está
providenciando alguns diálogos com tribunais e com empresas de tecnologia para melhorar o ambiente virtual, imaginando que ele vai ainda perdurar e talvez ultrapassar, melhor dizendo, ultrapassar o período pandêmico. Nós temos que ter alguma garantia, e isso não precisa vir só da iniciativa legislativa, que nós estamos tentando entregar, nós não sabemos ainda exatamente qual seria o meio mais célere, mas estamos estudando e trabalhando com deputados e um senador ligado à advocacia para que implemente algumas alterações no âmbito legislativo, mas também aqui estamos, nesse momento, além desse diálogo, fazendo aquilo que a gente está sugerindo e ressaltando que o tribunal deve fazer, que os advogados estão fazendo, tanto na BRAT, em Rondônia, em São Paulo em geral, que é ouvir os nossos associados. Nós aqui também temos um e-mail que é o centralizador das informações da nossa campanha de melhorias de audiência. Isso eu sempre digo, e a AT diz, na verdade, a Associação de São Paulo, e tenho certeza que também é assim em Rondônia, essa não é uma campanha contra, vou reforçar aqui, ninguém, nenhum magistrado, nenhum tribunal e assim por diante. É uma campanha que visa melhorar o ambiente das audiências, resguardar as prerrogativas dos advogados e respeitar os predicamentos também dos magistrados. Porque eu tenho certeza que num ambiente melhor, mais tranquilo, todos nós vamos exercer melhor as nossas funções. E eu fico muito entristecido quando, verificando que os casos passam e nós ficamos, que a gente discute muitas vezes com outro colega ou com um magistrado e a coisa pode, às vezes, até passar um pouco do ponto da normalidade, nós vamos para as nossas casas e amanhã o cliente já não vai estar mais lá, mas nós, ou as partes não vão estar mais lá, para os magistrados e assim por diante, para os servidores também vale isso, mas nós vamos. Os casos passam e nós ficamos. E a gente vai para casa com esse sentimento ruim, que é levado muitas vezes para o nosso âmbito familiar, e às vezes a gente chega com uma energia péssima, próximo daqueles que nós mais amamos. São os nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho e assim por diante. Então, eu não tenho dúvidas de que toda a luta da advocacia para isso não é para oprimir uma ou outra classe ou setor ligado ao exercício da jurisdição em geral, mas é para melhorar a vida de todos aqueles que estão por aqui. E para passar agora especificamente com relação ao ponto dos registros, eu queria só lembrar, além daquilo que a gente já falou, sobre essa questão da previsão legal, sabe, Aline? Na ABRAT houve uma reunião, inclusive, no âmbito do Conselho de Representantes, onde, à unanimidade, o Conselho dos Representantes da ABRAT, que naquela ocasião a reunião era, inclusive, presidida pelo professor Otávio, o Conselho de Representantes da ABRAT foi unânime ao concluir que o artigo 209 do CPC possui uma previsão expressa a respeito da necessidade do registro dos atos processuais em audiência. E mais, o artigo 209, e aí especificamente no seu parágrafo 2º, prevê a transcrição dos atos. Então, ele o faz dizendo que na hipótese do parágrafo 1º, que trata o parágrafo 1º justamente sobre o processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, e fala dos atos processuais que poderão ser produzidos e armazenados no meio digital, no arquivo eletrônico e tal. Esse parágrafo 1º que cuida disso é complementado por um parágrafo 2º que diz que as eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato e tal. Por quê? A mente do legislador, a ideia da lei, é voltada no sentido colaborativo, contributivo, para que todos possam contribuir para que a ata reflita aquilo que, na realidade, se passou em audiência. Mas está lá a disposição expressa. Por que está escrito que as contradições na transcrição deverão ser suscitadas? Como é que nós vamos ao contrário? Vai concluir que é possível se fazer o registro apenas audiovisual daquela audiência, e ainda assim com todos aqueles problemas relacionados à publicidade daquele ato, e não só a publicidade daquele ato, a utilização daquele ato, por exemplo, como prova emprestada em outro processo, e assim por diante, como é que nós vamos concluir que que este fato permite que não haja transcrição
se o CPC, no parágrafo 2º, diz que as contradições na transcrição deverão ser apresentadas. Não me parece que haja a ciência e evidentemente pode no âmbito acadêmico, vamos dizer assim, tudo pode, tudo não pode. A gente tem liberdade ampla. Mas, de uma maneira um pouco mais pragmática, me parece que o CPC, ao dizer que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas, está dizendo que deve haver uma transcrição, não é? Muito bem. Eu lembro, inclusive, a esse respeito, essa passagem que está sobre o armazenamento eletrônico feito pelo professor Nelson Neri, que é um processualista que eu estou citando aqui só, como eu disse, porque ele é um professor nacionalmente conhecido e é muito citado pelos acórdãos por aí afora. E ele diz exatamente, ó, o CPC, como o CPC 193 diz que o registro dos documentos eletrônicos deverá ser feito na forma da lei, não se pode considerar que o regimento interno de um tribunal, o ato CNJ, possa dispor a respeito. Mais para frente, a gente vai ver que até o ato CNJ, no fim das contas, diz sobre como é que deve ser feita uma audiência e como é que deve ser registrada, inclusive impondo a publicidade muito maior, inclusive com transmissão não só das sessões, mas das audiências, no âmbito da internet, da rede mundial de computadores, ou em um meio que proporcione que outras pessoas vejam, o que vai, não ao encontro, mas muito ao contrário, de encontro àquilo que está nessas atas todas que o professor Otávio compartilhou conosco, no sentido de que a ata não pode ser acessada por só os advogados e que não pode ser vista e tal. De novo, vou dizer aqui, para depois não passar aqui por essa lembrança, como é que os advogados, que têm uma prerrogativa sagrada no seu estatuto, no artigo 7º, no inciso 13, como é que ele vai examinar os autos, até sem procuração, podendo, inclusive, obter cópias e podendo realizar apontamentos sobre esses autos sem procuração, findos ou em andamento? Como é que o advogado vai exercer essa prerrogativa sagrada? Todas o são sagradas, mas como é que nós vamos exercer essa prerrogativa se uma parte importantíssima do processo de trabalho nem fala, né? Porque o princípio da concentração das provas e da oralidade em audiência é muito importante para o processo de trabalho, porque decorre ali do contrato de realidade e tudo mais, que nós já bem sabemos. Como é que nós vamos poder exercer essa prerrogativa desta forma como está sendo realizado nesses âmbitos jurisdicionais em que a publicidade da ata, a publicidade do que está registrado em ata, e que na ata está registrado só oitiva do preposto, em gravação. Gravado, aliás, está assim. Depoimento do autor, 2 pontos, gravado. Não faz sentido. Também por uma interpretação que decorre do inciso 13 do artigo 7º do nosso estatuto, eu tenho a impressão, e estou dizendo tudo isso muito humildemente, inclusive estando sujeito a errar, mas eu tenho a impressão, pelo que eu tenho de convicção aqui técnica e tal, e pelo que eu tenho ouvido dos advogados trabalhistas, em especial no estado de São Paulo, a impressão que não passa da segunda linha. Não passa da segunda página essa possibilidade de se registrar como está sendo feito esse ato em audiência. De novo, ressalto aqui aquilo que a gente disse rapidamente no começo, Aline. A quem serve, para quem é melhor não registrar os atos exatamente, os depoimentos, aliás, em audiência, transcrever os depoimentos em audiência? Isso vai ajudar no julgamento da causa no tribunal? Não. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras desembargadores, os senhores e senhores ministros e ministras, vão ter imensa dificuldade de ficar ouvindo 5, 6 horas de audiência, por mais que se faça a marcação, às vezes em minutos, que alguns têm tentado fazer, porque a gente sabe que é muito mais fácil voltar e arrumar um texto e complementar com uma informação do que colocar. Olha, a hora essa está no minuto 7 a 11, de 25 a 35, e depois uma complementação. Até porque demora mais fazer esse registro do que registrar o depoimento todo em ata. Para não falar dos meios possíveis de se transcrever um áudio, hoje que estão disponíveis, inclusive em programas como esse que a gente usa no cotidiano, como, por exemplo, o Word, transcrever os áudios e a gente vai fazer pequenos ajustes. Apagar aquilo que está ali, de que não for útil para a ata e tal, só colocar as partes importantes, os juízes ditarem e assim por diante.
a tecnologia deve ser algo que possibilita a inclusão. Essa é a máxima de quem trata do tema, e não a exclusão ou servir a dificultar o exercício da jurisdição. Eu não tenho dúvida que, se um magistrado for ter que atuar em um processo onde há um depoimento tomado em ata de 3 testemunhas de um lado, 3 do outro, preposto, manifestação de advogados e assim por diante, gravado, de maneira gravada, ele vai ter extrema dificuldade. Então, a quem serve este tipo de atitude? Serve a advocacia? Não, está aqui, é ilegal, a gente já sabe e tal, e não só pela advocacia é ilegal, é uma coisa que decorre da lei, e a lei é direcionada ao bem de todos e tal. Mas também não serve, estou vendo aqui, a boa parte dos magistrados, a não ser aquele que fez a própria audiência, que já tomou ali suas anotações, aos servidores que vão ter que trabalhar. E, de novo, se é para não se registrar os atos e transcrever, por que o juiz não deu o comando de, olha, quero registrar aqui, que a serventia vai ter 5 dias para enviar o processo para o perito? Por que isso está escrito e o resto não? Que é o mais importante para a realização da justiça em si? Não entra na cabeça. Bom, para passar do 209, Aline, eu lembraria que também, veja, no CPC, há no 210, por exemplo, que já é um exercício analógico um pouco mais extenso, mas tentando resumir muito. O 210 fala do uso da taquigrafia ou da estereotipia como um método idôneo para ser utilizado por qualquer juiz ou tribunal. A transcrição e a decodificação deve ser realizada logo depois. E só para fazer exatamente o registro, o ato realizado o ato por taquigrafia ou estereotipia, os sinais gráficos devem ser transcritos para os autos. Ou seja, se o meio, que seria ali a taquigrafia e o estereotipia, suprisse a transcrição, o que ali a gente está transcrevendo? Você tem máquinas que transcrevem isso também automaticamente. Poderia fazer mais rápido, mas por que tem que transcrever? É muito importante ter a transcrição. Então, eu estou até comparando uma coisa arcaica, centenária, que nós todos conhecemos, quer dizer, os mais velhos como eu, certamente não a doutora Aline, conhecem, lembram de o taquígrafo lá, o estereotipista e tal. Isso aqui não tem nem comparação com as possibilidades tecnológicas que nós temos hoje, decorrentes da transcrição possível direto dos microfones, ou mesmo do registro audiovisual das audiências, mas tudo isso não exclui a transcrição. Não exclui, ele complementa a transcrição. Não pode ser algo que exclua algo muito útil ao processo, que é a transcrição dos depoimentos em atas, ou dos registros completos da transcrição desses depoimentos. Isso não pode ser um instrumento que vai dificultar algo que é importante para o processo. Ele deve ser complementar, para que quem queira, fale, peraí, aqui está transcrito desse jeito, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver como é que foi que a pessoa falou, e pronto, por exceção você utiliza esse meio. Até porque o TRT, por exemplo, o TRT aqui da 15ª região, em São Paulo, nós temos 2 regiões, para quem eventualmente não saiba, mas o TRT da 15ª região cuida do interior aqui, grosso modo, do estado de São Paulo, em uma norma interna que diz que o magistrado não está dispensado de registrar os atos, faz registros no sentido de que há diversos motivos para isso. Cita o 851 da CLT, mas cita algo um pouco mais amplo, que é a garantia das partes e os órgãos terem a garantia que nós temos todos, de analisar em tempo suficiente, necessário, e termos, nesse tempo, amplo acesso a depoimentos e tal, inclusive em grau recursal e tal. Por quê? Por que se faz essa consideração antes de se impor a norma que diz que a gravação de audiência da modalidade presencial não dispensa a confecção da ata na oportunidade e tal, e a transcrição dos depoimentos, ainda que sucinto? É lógico. Aliás, a expressão ainda que sucinto, eu vou tratar dela também, porque sempre foi assim na CLT. Ainda há a possibilidade de você dispensar esses depoimentos naqueles processos de alçada, né, que nós conhecemos, com aqueles menores que 2 salários mínimos, tal, que é algo muito difícil de se ver. Agora, a disposição da CLT sempre foi essa: registra de maneira sucinta os atos, e sempre houve atas. Não só a interpretação doutrinária e jurisprudencial, mas também a conduta jurisdicional de todos aqueles que eram responsáveis pelas atas, desde que a CLT foi editada,
foi no sentido de que o que diz a CLT sobre o registro sucinto dos atos é aquela ata que a gente faz resumindo durante a audiência os fatos, comentados informados pelas testemunhas e pelas partes. Sempre foi assim. O que é que mudou de lá para cá? A possibilidade tecnológica de se gravar mudou a interpretação do artigo, mudou a conduta jurisdicional do artigo, mudou a postura jurisprudencial e doutrinária sobre esse artigo? Não, me parece que não. E é por isso que os tribunais fazem, como o TRT-15, os que fazem isso, fazem pensando no devido processo legal, citado expressamente aqui na norma do TRT-15, mas também no princípio da razoável duração do processo. O dispositivo constitucional que diz respeito a isso, faz menção à duração razoável do processo, faz menção também aos meios que se tem para que se proporcione essa duração razoável. Qual é o meio que proporciona essa duração razoável? É a gravação e nós ouvirmos todos aqueles que tiverem que atuar com o processo, ouvir aquela audiência de cabo a rabo, ou é se fazer ata? Como, repito, porque é importante, me parece, sempre foi. Sempre foi assim a interpretação do artigo da CLT, que diz que os depoimentos vão ser registrados de maneira resumida em ata, grosso modo, salvo a exceção do processo de alçada e assim por diante que eu falei. Enfim, então, eu lembraria também, Aline, eu sei que nós estamos avançando aqui, estou dentro do tempo ali que a gente combinou, né? 1h e 15, né? Mas eu vou dizer rapidamente, o CPC tem uma seção que cuida da prática eletrônica dos atos processuais. E essa seção, que é complementada, lógico, num processo sistêmico de interpretação da norma processual, ela é complementada por o artigo 209, evidentemente, e tal. Mas, quando se trata da prática eletrônica de atos processuais, o CPC diz da publicidade dos atos, diz que deverá ser feito o registro do ato processual em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, repúdio e conservação. A forma, o meio e o meio e o local onde está sendo armazenada essa audiência que foi só gravada, que teve só os seus depoimentos gravados e não transcritos, isso tudo está atendendo a todos esses comandos? Eu tenho para mim que nem o primeiro está sendo atendido, a publicidade dos atos. Não está. Então, por que novamente, que nós vamos ter essa dificuldade se o meio tecnológico disponível da gravação em áudio e vídeo deve ser algo complementar? Complementar em termos de transparência processual, de retratação da verdade, daquilo que efetivamente foi dito pelas partes e pelas testemunhas, e em termos de conforto mesmo, para aqueles que vão atuar com o processo. A tecnologia não serve para isso também, para proporcionar conforto para aqueles para quem é direcionada. E veja, conversando com magistrados e magistradas que já atuaram até com o Fidelis lá atrás, quando a gente nem falava em pandemia, em audiência telepresencial direito e tal, em que era feito o registro dos depoimentos em audiência com aquelas marcações de tempo, onde começou o depoimento de um e de outro, onde é que foi dito sobre hora extra e assim por diante. Com aqueles com os quais eu conversei, que atuaram, por exemplo, no Paraná e tal, em determinado momento, eles todos dizem que, ou, se não todos, eu pelo menos só conheço os que dizem, que aquele sistema acaba sendo prejudicial em termos de tempo e de incômodo mesmo, ou de comodidade, vai por assim dizer, porque é prejudicial à comodidade, para o magistrado, para o advogado, para a tramitação processual em geral. Então, eu também faço esse registro de ordem prática e tal. E veja, mesmo, doutora Aline, que nós pensemos na possibilidade que o professor Nelson Neri ressalva, como eu disse, mas de que o 196 lá do CPC, deixa eu ver se é 196 mesmo, vai ficar aqui, mas eu acho que é o 196, isso, que diz assim, que compete ao CNJ, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais. Isso aqui, me parece, tem uma outra finalidade, porque tem a ver, inclusive, com a prática em si, mas não ao registro em si, e a comunicação, que a gente sabe, intimações e assim por diante, sempre com a ressalva, que eu já disse, do professor Nelson Neri, que diz ali que é nos termos da lei e que isso não compete, e que não tem lei para isso. Ele faz até uma ressalva, como eu disse, da lei do processo eletrônico e tal. Ele fala que não. Mas mesmo assim,
mesmo imaginando, superando essa discussão e tal, vamos passar por ela. O que os tribunais, o que o CNJ diz? A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, por exemplo, tem uma determinada disposição, tem aqui, eu estou aqui, por exemplo, com o ato 11, tem aqui e ali, tem alguns que depois foram complementados, mas eu estou com o 11 aqui, de abril de 2020. Fala aqui que a ata de audiência e o registro da videoconferência deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, o que não acontece, e diz aqui que, independentemente da plataforma, deve ser assegurada a publicidade da audiência. Por que diz isso? Porque ali está dizendo, como naquela seção do CPC, que um dos requisitos para que se possa fazer um ato daquela forma é um deles. Um deles é a publicidade. Aqui nós estamos só para a publicidade. Mas tem tantos outros lá que eu disse, nenhum é atendido, nem critérios de segurança. Por quê? Por que isso é importante, aliás? Como eu disse, alguns tribunais, eu vou pegar exemplo mesmo aqui, que é aqui na minha frente, o do TRT da 15ª região, uma das considerações que é feita para dizer do porquê dessa norma é relativo à segurança mesmo dos dados, onde é que eles vão ficar armazenados. Por que não ampliar isso? Com a gravação por parte do advogado, com a transcrição em ato e assim por diante. E tal. Não vejo por quê. Mas aqui diz essa norma da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. Diz que deve haver a publicidade, alguns podem serem levados à impressão de que isso deve acontecer nas sessões de julgamento, porque é o que mais a gente vê nos tribunais. Mas aqui está claro, a publicidade da audiência por videoconferência e das sessões de julgamento são duas coisas distintas. A lei não contém palavras inúteis, isso aqui não são expressões sinônimas, para falar o mínimo de interpretação. Então, aqui está por meio das sessões de julgamento, por meio de transmissão em tempo real, ou qualquer outro meio hábil a possibilitar o acompanhamento de estranhos terceiros ao feito. Isso aqui é realizado nessas atas que já está errado por uma série de coisas, já é ilegal e inconstitucional por tudo isso que a gente diz, não transcrever os depoimentos. Mas se a gente fosse ignorar tudo isso, que não é possível, nem em termos de legislação objetiva, da norma processual, nem em termos de garantias da advocacia relativas ao exercício da profissão, que são as nossas prerrogativas profissionais, que expressamente garantem o acesso integral aos autos e tal. Mas vamos ignorar tudo isso. Se a gente fosse só olhar para isso, para dizer, bom, vamos lá, vamos fazer isso, essa audiência aqui, essa assentada no primeiro grau, e tantas outras que a gente às quais a gente já teve acesso, elas são transmitidas em tempo real para possibilitar o acompanhamento de estranhos terceiros ao feito? Não são. Então, eu sei que há alguns tribunais que adotam um determinado software, que o Teams, por exemplo, que permite que entre e tal, mas é a minoria. Ou pelo menos é a minoria quando a gente vê esse tipo de atitude. Não é? E mesmo assim, eu tenho as minhas dúvidas se a utilização só deste formato, vamos dizer assim, atende a esse comando aqui. Mas veja, houve também, doutora Aline, nesse aspecto, a edição de uma norma, de uma resolução do CNJ, que tristemente ali valeu, né, de uma certa forma, para nós trabalhistas, tristemente é voltado para os sistemas de processo penal e execução penal. Ali há uma disposição falando da ata da audiência. E nessa disposição aqui, também há uma menção para que os advogados digam na gravação se eles estão ou não de acordo com o seu conteúdo. Não há uma referência expressa, mas eu não tenho dúvidas de que é também para ser relativo àquela disposição do CPC. O artigo 7º, eu fiz uma menção aqui, eu já falei, né, sobre a possibilidade do advogado e tal. E veja, doutora Aline, em que pé nós estamos. Ou seja, eu fico aqui sempre impressionado com isso. Eu já participei de discussões ferrenhas sobre o encerramento da ata, sobre se quando o advogado está olhando a ata, mesmo quando ele estava presencial, mas quando a ata era no computador, já era no computador, não era mais datilografada e assinada, não é? Se havia alguma garantia ao advogado de que, encerrada a audiência, a ata não poderia mais ser editada. E a preocupação da advocacia, evidentemente, mais uma vez, devo repetir, para que isso fique bem claro, não é relativa a um ato de má-fé do juiz, não vai pegar um acordo de 10 mil e botar 1 milhão lá, porque ele quer, ou o servidor, mas é para evitar erros
como, inclusive, já aconteceram, e mais de uma vez. Já aconteceu, por exemplo, com um ex-presidente dessa associação, da qual hoje estou à frente, e saindo de uma audiência, teve que ser chamado lá, abriu a ata, a gente escreveu em cima e agora já salvou. E aí a gente correu, pô, vamos botar um botão que o advogado... Mas o que disse o CNJ em 2020, portanto, não é nem naquela época, já é agora, telepresencial. O CNJ aplicou um entendimento aqui, baseado no 367, que é pasmem, no 209 do CPC, diante de um pedido de providências tal, o PP 000535202-2019, e ele aplicou um entendimento de que a ata deve ser assinada pelo advogado. Se não presencial, se não tiver como presencial, por meios telemáticos aqui, eletrônicos e tal. Então, ao final do ato, o advogado deve assinar. Isso tem acontecido? Não tem. Está aqui, uma decisão do CNJ no âmbito desse PP, a decisão da conselheira Maria Tereza Willy Gomes e tal. Os atos praticados em audiência somente podem ser registrados ao final, na prática integral do ato, ainda que ainda tenha sido suspenso e tal, parece que é a hipótese, momento em que o termo deverá ser concluído e assinado. E assinado. Essa ata foi assinada pelo advogado? Não foi. Tudo que é para se criar segurança para que aquele ato processual seja de maneira com a maior amplitude possível, seja garantida a sua integridade, ou garantida a integridade do ato processual da maneira mais ampla, tudo isso é assinatura, é a possibilidade de gravação do advogado, que é transcrição do ato, para ser complementado pela gravação da audiência telepresencial e assim por diante, tudo isso está sendo posto água abaixo, ou ladeira abaixo, para que nós resistamos a isso, porque a audiência pode ser gravada e ponto. Para não falar da publicidade que eu esqueci de citar agora dessa última vez. E não é uma vez só, são várias vezes. Veja, que curioso, doutora Aline, já vou me encaminhando para o final. O que é mais importante, hein? Um ato de um depoimento de um preposto ou de um reclamante numa audiência trabalhista ou de uma testemunha, veja, a gente já falou aqui do princípio da concentração da prova, dos atos processuais em audiência da prova, da oralidade, que decorre do contrato de realidade, essa interpretação toda, assim, para resumir muito. O que é mais importante? Esse registro ou, imaginemos nós, numa audiência de conciliação do cível, que um conciliador ou um mediador judicial se tenha por impedido, se declare impedido? Me parece que é muito mais importante o depoimento da pessoa lá, da parte da testemunha, assim por diante. Um processo trabalhista ainda mais. Mas aqui tem uma disposição do CPC. Se a causa do impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com o relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para um novo conciliador ou mediador. Tem que lavrar a ata do relator com o relatório do ocorrido. Será que a interpretação sistemática, enfim, um pouco mais ampla, né, nesse sentido da legislação processual e tal, permite concluir que, então, a gravação das audiências das audiências telepresenciais possa nos levar à supressão dos depoimentos transcritos em ata, mas que aqui a necessidade de transcrição do depoimento do impedimento é muito... Por que não grava? Está fazendo uma audiência de conciliação, grava, possível, deixa tudo gravado, e está lá, deixa a gravação, e aí se ele verifica um motivo de impedimento ou suspensão, ele fala, pessoal, aqui na gravação, estou me dando, não sabia que esse cara aqui era meu parente, sei lá, e pronto, ele dá lá, refere o motivo da suspensão e impedimento, e pronto. Vocês já viram, colegas e colegas que me acompanham, se já viram, por favor, contribuam conosco, porque nós somos limitados e falhos e como humanos e tal. Vocês já viram alguma audiência de tentativa de conciliação onde isso aconteceu e que estava sendo gravada e que por isso foi dispensada essa ata? Eu não conheço. Eu atuo exclusivamente na Justiça do Trabalho, mas meu escritório tem outras áreas. Eu perguntei aqui, nada. Então, se alguém tiver essa notícia, por favor, me diga. Eu nunca vi. Tenho a impressão que não acontece mesmo. Veja, uma outra disposição, e aí no CPC, a disposição sobre a audiência de instrução e julgamento. Olha só, doutora Aline, tem lá,
que o juiz, o que ele vai fazer? Vai tentar conciliar as partes e tal, e vai registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Nessas audiências aqui, doutora Aline, não há nenhuma, eu vi várias aqui. Então, eu fiquei pensando assim, ou o advogado e a advogada que esteve aqui, os advogados e advogadas de todas as partes, não fizeram o registro de nenhum, não fizeram nenhum requerimento, o que é muito difícil na audiência trabalhista, nós sabemos, porque o juiz tem a liberdade jurisdicional de, por exemplo, indeferir uma pergunta, e o advogado tem a prerrogativa legal, que também decorre da Constituição, de protestar, de formular seus protestos contra aquele indeferimento, por conta do princípio da imediatidade, aquelas coisas todas que a CLT impõe. Será que aqui ninguém falou nada? Ou se, como a gente já viu, e já tem esse relato de maneira oficial, registrado aqui, que o juiz disse assim, diz aí porque está registrado na gravação. Ué, a literalidade, a interpretação mais pobre que se pode fazer de um dispositivo qualquer, de qualquer tipo de escrito, a interpretação literal está nos conduzindo a dizer que deve ser registrado em ata, com exatidão. Com exatidão é resumido? É podendo ser suprimido ou é com exatidão? A lei precisava dizer com exatidão? Não precisava, me parece, mas ela disse. Se ela diz com exatidão, essa palavra não é inútil. Essa expressão não é inútil. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Não é dizer, está aqui, não tem um registro. Então, pelo menos isso deveria ser registrado. E não é, por quê? Porque vai parar a gravação e vai ter que escrever. Por quê? Porque nós estamos partindo de um princípio, de uma ideia errada, que é de que não precisa mais registrar e transcrever em ata os atos processuais. Então, me parece que também aqui há um outro reforço por parte da lei nesse sentido. Ué, e vamos além, de novo, passar pelo mesmo ponto. É mais importante registrar os requerimentos apresentados em audiência ou o próprio depoimento da parte? Ambos, me parece. Mas, poxa, se aqui tem o registro de um, me parece que o outro também é obrigatório. Tudo para não citar tudo aquilo que a gente já falou antes. E as questões fora, para terminar aqui, doutora Aline, com relação à prova emprestada, que nós sabemos que depois nós temos a extrema dificuldade de utilizar a prova emprestada de um depoimento, por exemplo, tomado de um depoimento pessoal, de um depoimento de uma testemunha tomado em audiência para ser utilizado em outro processo, porque as atas vêm com essa ressalva de que a imagem, que não sei o que e tal. O 851 da CLT, que diz que os trâmites de instrução e julgamento serão resumidos em ata, de que constará na íntegra a decisão. Os serão resumidos em ata permite que o magistrado diga com todo respeito, todas as vênias, evidentemente a quem entende assim, mas me parece que é muito mais grave a situação, porque um processo dessa forma realizado vai ter prejuízo com relação ao seu conhecimento nos outros graus de jurisdição e ao exercício da advocacia por parte do advogado que está lá para defender o interesse da parte. Mas com todas as vênias, quando a CLT diz, e sempre disse, que deverão ser resumidos em ata, ela não tem nenhum lugar, e não me parece possível essa interpretação de que, agora que temos os meios possíveis de se gravar em áudio e vídeo os depoimentos, a interpretação para a expressão serão resumidos em ata é a de que basta colocar, foi gravado. Não foi. Não é esta a interpretação que jamais foi dada pelos magistrados que atuam na jurisdição, pela jurisprudência em geral e pela doutrina. Eu não encontrei alguém que diga isso e que afirma isso. E nem vi na prática, com os meus poucos 15 anos de exercício de advocacia. Sei que não é muito, mas é ali. Nunca houve esse tipo de interpretação. Já existia gravador de áudio, gravador de vídeo antes, e nunca se interpretou desse jeito. Então, para que agora suprimir garantias processuais das partes, garantias dos advogados em termos de prerrogativas, prejudicar o trâmite processual em tempo e otimização do que está disponível na já combalida sem orçamento de justiça do trabalho, porque nós vamos fazer tudo isso sem segurança de dados, sem publicidade, como exige a lei, sem a transmissão, como exigem as normas, e também a lei, quando fala de publicidade, e todos os outros requisitos legais que eu disse. Por que nós vamos fazer isso se nós podemos simplesmente passar a fazer como sempre fizemos, ou voltar a fazer como sempre fizemos? Eu não consigo entender. Sempre foi assim, não é que o sempre foi assim, é naquele sentido negativo de que não se pode mudar, pode.
já mudou. Você pode gravar audiência para complementar aquela ciência e consciência daquilo tudo que aconteceu, a avaliação da prova. Mas isso não significa prejudicar a análise da prova, o trâmite processual, o direito das partes, o direito dos advogados envolvidos na administração do processo em geral. Então, com essas palavras, eu acho que eu resumi aqui o que eu queria dizer. Eu tinha uma coisa ou outra, mas fico à disposição também para receber questionamentos, sugestões, críticas também, principalmente porque nos melhoram, nos acrescem conhecimento e visões que nós não temos sobre nós mesmos. Eu diria que eu encerrei a minha exposição, doutora Aline. Horácio, muito obrigada. Só falando também, muito bem abordado, com muita profundidade, muita sabedoria. Só colocar também a resolução 105, né? Ela é antiga, ela é de 2010, mas ela fala daquela forma do audiovisual, não precisava ser transcrito para ata, mas os depoimentos, né, de forma minimamente necessária, tem que ser transcritos. E quando a gente traz isso para a nossa seara, para a nossa justiça do trabalho, muitos civilistas não entendem. Falam, não precisa, porque mais prático e tal, só que nossa realidade é totalmente diferente, tudo acontece em audiência, a gente pode fazer a melhor inicial do mundo, isso, eu posso fazer a melhor defesa do mundo, mas em audiência, tudo pode mudar, tudo acontece em audiência, então, por isso, essa necessidade de ser preservado, e essa faculdade tem que ser nossa, de decidir ou não, né? Que é o advogado que vai trabalhar com eventual recurso, que vai fazer todo o trabalho, então é o advogado que vai decidir. E eu penso que o mais acertado é, sim, transcrever todos os depoimentos, fazer todos os registros, que inclusive são nossas prerrogativas, né? Pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar, professor Otávio, e antes disso eu quero agradecer, vou lhe passar de novo, Horácio, fazer seus agradecimentos, mas eu já vou... Não? Está tudo tranquilo? Eu vou Não, tudo bem, eu finalizar. quero só desejar uma boa noite a todos e todas, agradecer a Aline a sua condução dos trabalhos e ao professor Otávio pela oportunidade, ficando sempre à disposição dos colegas e das colegas que tiverem contribuições para nos enviar. Horácio, eu que agradeço, foi uma honra tamanha, eu não te conheço ainda pessoalmente, mas creio que brevemente nos conheceremos e foi uma honra mesmo, digo isso com toda a sinceridade do mundo, estar aqui, mesmo que virtualmente, ao seu lado. E também agradeço muito ao nosso professor presidente Otávio e à nossa Carlinha pelo convite que me foi feito e estar aqui hoje com esse assunto tão importante para a advocacia trabalhista. E dizer a todos também que fiquem bem, fiquem com saúde, que vamos atravessar e logo, logo vamos fazer aquelas reuniões, aqueles calorosos abraços, e eu não vejo a hora disso tudo acontecer. Muito obrigado e fiquem com Deus. Professora, a palavra é sua. Olha, eu que quero agradecer aqui para a Aline e o Horácio pela participação e para fechar, né, em nome da Escola da Abrat, dizer que a tecnologia vem para auxiliar, ela precisa ser utilizada, é claro que sim, nós somos favoráveis ao uso da tecnologia, a gravação da audiência é algo positivo, ainda mais num sistema como esse, em que nós precisamos, né, do uso dessas ferramentas para que o processo continue a correr, mesmo à distância, mesmo com todas as dificuldades da pandemia. Mas a lei há de ser respeitada, há de ser observada, e as prerrogativas da advocacia precisam ser seguidas. E, para isso, então, quero conclamar os advogados, as advogadas que nos acompanham, a que, havendo qualquer tipo de dificuldade na sua região, procure a sua associação. Lá em Rondônia, vamos procurar a Aline, aqui em São Paulo, procurar o Horácio, a nossa AT, né? E assim pelo Brasil afora, porque as associações, junto com a Abrat, poderão tomar as providências necessárias para garantir o respeito às nossas prerrogativas. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Fiquem bem.